Astrologia cabalística, Anatomia do Destino, por Rory Kenton. Tradução de Maio Miranda, Editora Pensamento, canal Le Conde. Caros ouvintes, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito. Caso você goste deste livro, adquira-o. E caso você goste do meu trabalho e queira auxiliá-lo, isto é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar este trabalho comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. Os links todos estão no descritivo. Também é possível tornar-se membro aqui do canal. Há diversos valores para a contribuição e também diversos benefícios. Muito obrigada pela presença. Uma boa escuta a todos. 21. Providência. A providência tem origem no nível do mundo cósmico da criação. É o provimento daquilo que é indispensável num certo tempo e lugar, toda a vez que isso se faz necessário. Há duas razões principais para que tal coisa seja possível. A primeira é que este nível espiritual tem o poder para criar condições nos mundos inferiores. E a segunda é que esse é um mundo que tem o tempo a seu cargo. Será lembrado que o mundo da emanação divina é do tempo completo e perfeito, isto é, tudo o que deve ser trazido para a existência não está manifestado, contudo está completo, porque existe na eternidade. Todavia, o potencial só começa a tornar-se real depois do processo criativo ter tido início. O mundo de emanação divina é de tempo completo e perfeito, isto é, tudo o que deve ser trazido para a existência não está manifestado, contudo está completo, porque existe na eternidade. Todavia, o potencial só começa a tornar-se real depois do processo criativo ter tido início. No mundo criativo, isto se manifesta no movimento para fora do imutável eterno e para dentro do desenrolar do destino de uma coisa, seja ela um arcanjo, uma galáxia, uma estrela, uma pedra ou um homem. Aqui a coisa chamada pelo divino começa sua descida para aquele mundo onde cumprirá seu propósito. Algumas coisas ou seres descerão apenas para um mundo, outras para 2 e outras ainda para 3, a fim de existir no reino dos elementos ou da ação física, e da ação física. Assim, vemos uma sequência criativa estendendo-se para fora do mundo da emanação, primeiro para criar e formar um cosmos, que depois é lentamente habitado por seres, alguns dos quais vivem apenas nos mundos superiores e outros exclusivamente nos mundos inferiores, com a humanidade flutuando entre eles. Esta sequência tem uma ordem cronológica e nenhum evento acontece antes que a sua preparação tenha sido completada e seus resultados calculados de modo a afastar outros eventos que se sucederão no grande desígnio. Esta é a essência do tempo. Dizem-nos que o plano geral da criação foi calculado. Seu projeto foi concebido de modo a fazer com que a vontade de Deus seja cumprida. Contudo, embora o fluxo geral do tempo e dos eventos esteja determinado, os pormenores não estão, especialmente aqueles referentes à humanidade. Primeiramente, conforme foi dito, o desenrolar das etapas tem momentos críticos, durante os quais o progresso está caminhando muito lentamente ou então está se desenrolando com muita velocidade. Estes períodos são momentos em que o equilíbrio geral está fora do seu ponto de estabilidade e, em consequência disso, está sujeito a ataques bem-sucedidos por parte das forças do caos. Não obstante, tais épocas são vitais, porque geralmente estão associados com momentos decisivos importantes ou com mudanças que não podem ocorrer durante os períodos de velocidade constante. É mais ou menos o mesmo que mudar a qualidade de um relacionamento humano. Durante os períodos normais não acontece quase nada, mas quando as coisas ficam muito lentas ou muito aceleradas, então podem ser enunciados ou realizados pensamentos ou atos que não podem ser ditos ou feitos nos períodos de velocidade constante. Esta é uma das funções da crise. O mesmo acontece com a criação e o tempo, onde todas as coisas têm sua estação e seus momentos decisivos. O trabalho geral da providência é fornecer os fatores de equilíbrio e compensação que corrigem ou modificam o curso mecânico dos eventos, que tendem a declinar ou crescer rapidamente para um estado de desequilíbrio se são deixados por sua própria conta. A tradição entende que há um grupo de inteligências arcangélicas que superintende tais questões. Em hebraico,
Elas são chamadas de Irim, ou Irim, não sei. Em grego, são os Gregori, e em inglês, são os guardiães. No caso, em português, né? São os guardiães. Sua tarefa é supervisionar os acontecimentos e assegurar que nada funcione mal na criação. Porque, conforme será lembrado, a imperfeição ou mal começa com o processo criativo e, neste nível cósmico, faltas absolutamente insignificantes podem multiplicar-se em grandes desastres nos mundos inferiores. Pois bem, embora o plano cósmico geral esteja se expandindo para criar, formar e compor galáxias físicas, sóis, planetas e natureza, as minúcias são deixadas em aberto. Todavia, as leis dos mundos inferiores limitam estas minúcias, reduzindo-as a um certo número de opções que são expressadas em variações nas estrelas, nos planetas e nas formas naturais. Contudo, embora estas formas naturais tenham, por exemplo, uma ampla variedade, me perdoem, não obstante, têm suas raízes no modelo básico da sua espécie. Há, por exemplo, muitas espécies de aves, mas todas elas são feitas de conformidade com o mesmo modelo. A despeito do seu tamanho e das suas proporções, cada espécie obedece ao esquema do esqueleto e dos órgãos do pássaro arquétipo, da ave arquétipo, no caso. O mesmo se dá com as estrelas, que seguem o mesmo padrão universal do processo atômico, embora possam ser de tamanhos, estágios e composições muito diferentes. A intenção desta liberdade nos detalhes é dar flexibilidade no reagir às flutuações do grande propósito do universo, conforme este se move no penoso esforço de criação e evolução. No caso da humanidade, os limites são infinitamente mais amplos por uma razão bastante diferente. Segundo nos ensinam, a humanidade é incomparável, uma vez que só ela pode alongar-se através dos 3 mundos inferiores de experiência física, psicológica e espiritual. Além do mais, a raça humana, onde quer que possa estar no universo, e há uma boa razão para acreditar que nós não somos os únicos seres humanos existentes no cosmos, tem a opção de auxiliar ou inibir a criação. Isto significa que o indivíduo pode influenciar a situação geral e a sua própria, num grau maior ou menor. Todavia, como já vimos, somente uma fração da raça humana desenvolveu completamente esta capacidade, e a maioria das pessoas está aprisionada por sua própria vontade dentro da lei geral das grandes massas ou daquele destino individual. Como já dissemos, isto não exclui o direito de escolha em certos pontos que podem fazer com que uma vida seja transformada, passando de uma experiência puramente física ou um esquema de destino para algo próximo do verdadeiro livre-arbítrio. Tal possibilidade significa que há 2 níveis de providência, no que concerne aos seres humanos. A primeira tarefa da providência é fornecer à alma encarnada um ambiente adequado. Geralmente isto é feito sem dificuldade, uma vez que todos os anos milhões de almas nascem em lares onde, em sua maior parte, são criadas por progenitores solícitos. Além do mais, a providência cria uma situação de desenvolvimento que é exatamente aquela que o indivíduo necessita, embora nem sempre seja aquela que ele poderia pensar que aceita ou deseja. Este esquema geral pode ser aplicado àqueles que vivem sob a dominação do seu ascendente ou da sua lua. A providência também assegura que, em certos pontos e quando for necessário, a circunstância correta faça aparecer um cônjuge, um emprego ou uma casa. Isto é chamado de sorte por aqueles que não têm percepção das atividades dos mundos superiores. A providência também cria circunstâncias muito difíceis, com a finalidade de expor ou dissolver alguma situação fixa, como um casamento estagnado ou uma ocupação prejudicial à saúde. Isto é chamado de má sorte, ou posteriormente de bênção disfarçada. A razão disto é que este mal basicamente vem de Deus e, em decorrência, está relacionado com o desenvolvimento do indivíduo. Todos têm experimentado estes fenômenos. Na física lógica, eles são inexplicáveis, do mesmo modo que são os encontros fatais que reúnem pessoas nascidas a milhas de distância uma da outra e mantêm afastadas durante anos até que estejam preparadas para o encontro, pessoas que vivem a 1 quarteirão de distância uma da outra. Conforme se poderá perceber, o destino é simplesmente o enfoque aguçado da providência. Enquanto as pessoas comandadas pelo ascendente e pela lua só podem ser auxiliadas nos momentos críticos, quando estão mais ou menos despertas psicológica ou espiritualmente, aquelas que têm um pouco de individualidade são mais sensíveis às condições sutis e por isso estão em contato mais direto com as flutuações dos eventos cósmicos.
Por essa razão, elas encontram a providência a meio caminho, e a vida parece seguir aquela sequência definida conhecida por nós como um destino extraordinário. Ora, como já vimos, o destino está fixado no mapa natal, uma vez que as tendências reveladas são influenciadas pelos movimentos e desenvolvimentos dos mundos superiores e pelas reações conscientes e inconscientes do indivíduo. Na verdade, este esquema foi escolhido pela providência para que haja uma ajuda recíproca entre a criação e aquele indivíduo, visto que ambos precisam um do outro para realizar o grande desígnio. Contudo, o privilégio da escolha existe e todo o potencial de uma vida humana pode ser ignorado pela pessoa que está enterrando a si mesma no mundo físico, ou pode ser vivido no mundo sutil apenas como destino em sua forma de casulo envolvente, ou ainda pode ser plenamente concebido no reino espiritual como verdadeiro livre-arbítrio. Ora, aqui a providência mostra seu poder, pois enquanto de maneira geral cuida do homem natural durante toda a existência deste, e enquanto guia através da vida, o destino da pessoa desenvolvida de modo psicológico, para o homem espiritualmente orientado, ela de fato mudará as circunstâncias ou criará novas situações. Isto é chamado de milagre. Antes de definirmos o que é um milagre, vamos pelo menos perceber este nível através de um princípio astrológico. Acredita-se que Netuno está ligado às questões de providência. Ele é tradicionalmente considerado como um planeta intrigante, vago em seu efeito. Situado no ponto mais remoto do sistema solar, pois Plutão não é tido como um membro legítimo da organização planetária, ele é a órbita ou esfera que liga as coisas que estão além, com as coisas internas. Do mesmo modo, sua posição na árvore sefirótica é na coroa situada no topo, e aqui ele também representa a ligação com o que está além. Na astrologia, ele é o planeta que mais se relaciona com a fixação do clima de uma época, uma vez que a sua órbita gasta cerca de 10 anos para percorrer cada signo. Seu efeito está relacionado com coisas misteriosas, e podemos ver por sua posição na escada que se estende pelos 4 mundos que seu princípio ocupa o lugar onde ele se encontra em contato simultâneo com os mundos sutil, espiritual e divino. Isto lhe dá acesso direto à vontade do divino, o centro da criação e a coroa do mundo psicológico, o que significa que o poder de intervenção divina ou providencial é possível por intermédio do princípio netuniano. Vista num exemplo histórico, a qualidade de Netuno é bem demonstrada pelo período em que ele esteve no signo das coisas ocultas, Escorpião, de 1956 a 71. Foi nessa época que a curiosidade com respeito às questões do invisível, estendendo-se desde o cenário das drogas, a magia e a meditação até a religião oriental, tornou-se um interesse normal e admitido no Ocidente. No mapa individual, quando está em bom aspecto, ele representa aquela ligação oculta e espiritual, ou o elemento nebuloso e confuso na psique, quando está aflito. Em todos os casos, importantes ou secundários, ele é o fator associado com o que há de mais refinado, extraordinário, estranho, prodigioso e miraculoso. Quando um mundo superior intervém no mundo inferior, isso é definido como milagre. Falando de maneira geral, isto não acontece, pois não é necessário, porque em sua maior parte a criação segue linhas, padrões e ritmos bastante previsíveis. Ocasionalmente, porém, há momentos em que surge uma emergência, porque alguém com um pouco de livre-arbítrio cometeu um erro, e isso acontece, e desencadeou certas forças que têm que ser contidas ou eliminadas. No lado positivo, ele acontece quando algo miraculoso precisa ser demonstrado para indicar que existem outros mundos, ou quando alguém, com uma tarefa espiritual especial, precisa de ajuda. No primeiro caso, de qualidade negativa, pouco seria registrado, porque jamais é permitido que uma tal situação se desenvolva além do seu estágio inicial. Por exemplo, alguém dotado de más intenções poderia ser simplesmente induzido a esquecer-se de colocar um elemento de denotação numa situação explosiva, ou a perder um encontro importante, poderia ser transferido ou poderia morrer naturalmente, mas de forma inesperada, o que viria a desfazer uma circunstância que poderia ter tido amplas repercussões. Isto já aconteceu muitas vezes na história, e no trabalho espiritual,
onde o homem resolve usar força para atingir seus próprios fins. O segundo caso de demonstração dos níveis de realidade mais elevado é bem ilustrado por muitas histórias bíblicas, que vão desde indicar que a lei dos mundos inferiores não era absoluta, mas poderia ser revogada atendendo a interesses sobrenaturais. Um pequeno caso de providência ou milagre local não é incomum em absoluto para qualquer pessoa que esteja trilhando o caminho espiritual. Por exemplo, quando um certo livro que parece impossível de obter-se surge no momento exato em que é necessitado, na maioria das vezes oferecido graciosamente por alguém que não tem nenhuma serventia para ele. Um mais dramático talvez é aquele em que a pessoa é impedida de voar num determinado avião que posteriormente sofre um desastre. Há muitos exemplos deste fenômeno. Ora, muito embora eles possam ser tidos como coincidências, o próprio fato de que coincidem, especialmente na sua cronometragem, quase sempre meticulosa, é por demais indicativo de um extraordinário nível de controle do cenário dos acontecimentos. Na verdade, a característica de tais incidentes providenciais é que, embora na superfície o evento extraordinário possa parecer casual ou acidental, o resultado a longo prazo nunca o é, e sempre se encaixa num assunto que tem a ver com o desenvolvimento espiritual daquela pessoa e também com a sua contribuição para o grande desígnio da criação. Astrologicamente, o que significa isto? Em primeiro lugar, significa que o esquema do destino tem a intenção de ser um prelúdio para a vida do espírito. Significa que o destino é uma preparação, uma experimentação e um programa de treinamento que tem por fim fazer com que cada pessoa descubra o que pode e o que não pode fazer e qual é a sua tarefa particular, antes que lhes sejam dados o poder e a responsabilidade para participar no drama da criação. Contudo, é preciso repetir que tudo isto não quer dizer que o indivíduo evita o destino que lhe foi fixado, mas sim que percebe o esquema da sua vida desde uma dimensão espiritual e cósmica. Isso não significa que o indivíduo evita o destino que lhe foi fixado, o indivíduo espiritualizado, evita o destino que lhe foi fixado. Ao contrário, ele percebe o esquema da sua vida através de uma dimensão espiritual e cósmica. Como exemplo do que foi dito acima, tomemos um homem com sol em peixes na 12ª casa como exemplo. Isto indicaria uma pessoa muito retraída, extremamente tímida, ou, no caso de aspectos negativos, inclinada a um isolamento, quase compulsivo no mundo de sonhos somente seu. Dependendo do resto do mapa e de seus aspectos, esperaríamos encontrar um indivíduo destes trabalhando em sua casa, numa instituição ou mesmo numa prisão. Se ele tivesse, por exemplo, Júpiter conjunto ao Sol, poderia até mesmo ser um monge. Conforme podemos ver, tudo isso indica um profundo desejo de reclusão, seja exteriormente imposto pela lei ou por um problema de saúde, seja autoimposta, motivada pela procura de privacidade no trabalho ou no culto religioso. Em todos os casos, a vida interior seria muito intensa. Para o prisioneiro, os limites da cela justificariam uma fantasia de autopiedade e ira. Para o homem trabalhando em casa ou numa instituição, tal condição daria lugar para a especulação íntima e a exploração interior, enquanto ele estivesse escondido na sua sala ou oculto no papel formal de funcionário. Para o monge, isso poderia ser o prazer ou a dor de estar sozinho com Deus. Vamos agora supor que qualquer um destes piscianos sofre uma transformação espiritual. O prisioneiro poderia, e isso tem acontecido ocasionalmente, sofrer uma conversão mergulhando num estado de profundo remorso por aquilo que fez. Ou ele poderia chegar ao mesmo estágio espiritual, porque no silêncio da sua cela, a inutilidade da cólera e da autopiedade poderia tornar-se visível, súbita e gradualmente, na luz da realidade da sua situação. Então sua cela, lenta e abruptamente, deixaria de ser a tumba que o aprisionava e se transformaria num refúgio fortificado onde ele palestra com um nível de realidade que se amplificou muito além do aspecto do espaço físico que aprisiona seu corpo. Deste ponto em diante, as coisas começariam a mudar para este homem. Além do mais, coisas incomuns ou providenciais começariam a acontecer para acelerar sua libertação. Elas poderiam tomar a forma de uma mudança na lei, na revisão do seu caso, ou de um reconhecimento da alteração do seu estado. Poderia dar-se o caso dele aceitar a vida da prisão,
mas ele mostraria, por sua libertação interior e pelo exemplo pessoal, que um homem pode viver com dignidade e fé sob tais condições. Isso poderia afetar profundamente tanto os prisioneiros como os guardas. Casos deste tipo não são desconhecidos. Quanto aos outros destinos piscianos, o mesmo ocorreria, e embora cada vida fosse profundamente afetada na sua parte exterior, permaneceria quase a mesma para os olhos imperceptivos. A diferença principal estaria na qualidade profunda da pessoa e no efeito que ela teria sobre os outros. E aqui vemos como a providência trabalha através do indivíduo para implementar a vontade divina, pois a posição na vida, fosse numa prisão, no lar, numa instituição ou num mosteiro, seria exatamente no local onde uma tal pessoa fosse necessitada para elevar uma situação. O indivíduo trabalhando em casa, por exemplo, poderia ser um escritor ou um desenhista cujo trabalho influenciaria as pessoas que o lessem ou apreciassem. Ou o funcionário poderá muito bem ser o homem que modificou as regras de um colégio ou introduziu num hospital uma maneira de ver mais ampla do que a ortodoxa. Ou o monge poderá ser o indivíduo que realmente prova aquilo que a Santa Ordem determinou que fosse feito, mas que poucos dos seus monges cumpriram. Uma tal pessoa poderia elevar a vida do mosteiro, colocando-a acima da piedosa rotina exterior e transformando-a num ritual com profundo conteúdo espiritual. A operação da providência funciona do nível geral para o individual. Começa na criação, como a manifestação de um princípio cósmico, depois passa para a forma no mundo sutil e é manifestada num determinado evento no mundo físico. Com um ser humano cujo espírito foi concebido na criação, a mesma sequência se aplica, exceto que a forma do destino, conforme expressada através da vida física, é que põe em execução o seu propósito cósmico. Cada destino humano particular é um dos muitos que se enfileiram numa sequência de reencarnações, cada uma das quais é relevante para o desenvolvimento espiritual daquele indivíduo e para seu papel cósmico a longo prazo. Desse modo, assim é que todas as vidas anteriores, até a encarnação atual, estão relacionadas com uma progressão definida, chamada destino, que, por seu turno, está relacionada com a história geral da criação. Quanto a nós, o desempenho da vida presente, quer esteja na ênfase do corpo, da alma ou do espírito, é que afetará em maior ou menor amplitude o estado geral do universo. A importância disto para o astrólogo é que quaisquer ligações que tenham sido aprendidas, quaisquer débitos ou créditos contraídos, terão uma influência considerável nos mapas presente e futuro. Isto nos traz a sempre providencial circunstância da morte, que dissolve o molde do horóscopo e liberta o indivíduo para que ele possa comparar seu potencial natal com a vida real que terminou, na revisão pós-mortem, que a alma faz à medida que desenrola e focaliza o destino que acabou de viver.